Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? E cá estamos nós de novo no episódio 134 aqui no canal para conversar algumas coisas relacionadas ao idioma, mas antes disso eu quero só comentar com vocês que se caso vocês gostam dos meus vídeos fora aqui do meu quarto e da minha casa, agora provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo eu tô ou arrumando minhas malas ou já viajando para Mendoza. Então vão ter aí 1 ou 2 vídeos falando sobre estações de esqui, vinhedos e tudo mais. Então se você caiu de paraquedas aqui no canal, não se esquece de se inscrever aqui embaixo e clicar no sininho para não perder as notificações aqui do canal, ok? Essa semana eu tava assistindo um filme aqui em casa porque a gente tá de férias na UNR, então, né, o tempo sobra, em vez de estudar a gente procrastina, como a gente sempre gosta de fazer. Eu assisti um filme que se chama A Chegada, que me chamou muito a atenção, não pela viagem que ele faz sobre a questão extraterrestre, mas sim sobre o fator linguagem. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre bilinguismo e sobre ser poliglota. Algo que eu escuto muito dos meus amigos aqui, argentinos principalmente, é: tu pensas em espanhol, tu sonhas em espanhol ou tu sonhas em português? Ou quando tu vai falar com a gente, tu primeiro pensa em espanhol e depois traduz? Ou tu já fala diretamente em espanhol? Eu tenho uma certa facilidade para idiomas, então, obviamente, além do português, eu falo espanhol e inglês. Arranho algo de italiano e de francês por algumas aulas que eu fiz, por um tempo que eu fiquei aprendendo e por constante tentativa de imersão. Mas você já parou para pensar de que o idioma que você fala faz com que você perceba as coisas ao seu redor de maneira diferente, inclusive o tempo? Segundo The Journal of Experimental Psychology, a linguagem molda a maneira como a gente vê e como a gente percebe o tempo. Tanto os conceitos como as expressões para a gente referenciar o tempo, porque cada idioma tem a sua maneira de referenciar o passar do tempo. Como o tempo é algo não palpável, a gente tende a associar ele com conceitos espaciais. Os angloparlantes tendem a utilizar expressões temporais relacionadas à distância, curto e longo. E os hispanoparlantes, os gregos e até nós, os lusoparlantes, tendemos a utilizar expressões temporais relacionadas a volume, de pequeno e grande, para demonstrar que a percepção de tempo é totalmente diferente dependendo do idioma que você fala. Essa mesma equipe de investigação fez um experimento com falantes de sueco e com falantes de espanhol. Eles utilizaram para pesquisa grupos monolíngues e bilíngues. Primeiramente, com os monolíngues, eles colocaram numa sala com uma tela, e nessa tela, primeiro o experimento foi com uma linha, em que eles tinham que ver 2 vídeos de 2 linhas sendo feitas numa folha de papel, e eles tinham que deduzir qual delas tinha sido feita em menor tempo. Uma delas era mais curta e a outra era mais longa. Ambas as linhas foram feitas no mesmo período de tempo, 3 segundos, e como os próprios investigadores já imaginavam, os suecos tiveram problema para conseguir deduzir que era o mesmo tempo. Os espanhóis acertaram dizendo que foi no mesmo tempo. Logo depois desse experimento, um novo vídeo apareceu na tela em que eles tinham que deduzir em quanto tempo 2 recipientes se enchiam com água. Os dois tinham tamanhos diferentes. Nesses experimentos que saíram bem sucedidos foram os suecos. Os 2 recipientes tinham o mesmo volume, então foram enchidos com o mesmo período de tempo. Logo em seguida, esse grupo de monolíngues saiu da sala e entraram os bilíngues. E os bilíngues acertaram os 2 experimentos. Segundo um outro experimento também, quando você é bilíngue, você reconfigura o seu cérebro e também, além disso, a maneira como as estruturas e as redes neuronais do seu cérebro funcionam totalmente diferente de uma pessoa monolíngue. Uma das explicações para isso é o aumento da massa cinzenta no seu cérebro quando você aprende outros idiomas, que é o lugar onde acontecem as sinapses. Ambos os idiomas eles continuam ativos todo o tempo e em permanente competição entre os dois. Não existe maneira de você desligar ou desconectar um dos dois. Segundo Judith Crow, da Universidade Estadual da Pensilvânia, ela diz que as pessoas bilíngues são um exemplo vivo de controle cognitivo por justamente esse malabares que a gente faz no cérebro quando a gente sabe mais do que um idioma. Também foi realizado um estudo com bebês que cresceram em famílias bilíngues e bebês que cresceram em famílias monolíngues para entender como funcionava a aprendizagem de 2 idiomas em uma criança, que existe um termo técnico para quem aprende desde o nascimento 2 idiomas que eu não vou lembrar nesse momento. E esses pesquisadores observaram que as crianças que cresceram em lares bilíngues não olhavam nos olhos da pessoa como as crianças monolíngues. Elas utilizavam ferramentas não verbais como, por exemplo, o movimento da boca, por isso a mirada, o olhar era direcionado para a boca, para conseguir identificar qual idioma era falado. Além disso, existem alguns pontos muito positivos sobre ser bilíngue. Um deles é a multitarefa. Como você está com seu cérebro sempre ativado com 2 idiomas e consegue fazer essa troca de idiomas de uma maneira super natural,
você consegue também utilizar essa ferramenta, essa habilidade que você criou com a aprendizagem de 2 idiomas, para outras tarefas. Dessa maneira você pode efetuar 2 tarefas ao mesmo tempo sem perder a concentração em nenhuma das duas. Outro ponto é a facilidade na aprendizagem. Como você está em constante aprendizado com questões de idioma, o seu lóbulo temporal ele está sempre se exercitando, fazendo com que seja muito mais fácil você aprender um terceiro, quarto ou quinto idioma do que o primeiro, além da sua língua raiz. Segundo um estudo também, pessoas bilíngues geralmente tendem a utilizar a razão ante a emoção na toma de definições. Isso porque uma segunda ou uma terceira língua não ressoam tanto as emoções como a sua língua raiz. Outra vantagem também é o retardo do Alzheimer. Segundo alguns investigadores, ser bilíngue, ser poliglota faz com que você retarde os efeitos do Alzheimer em 4 ou 5 anos na sua evolução. Outro ponto também é uma melhor interpretação da linguagem, já que seu cérebro precisa de muito menos tempo para conseguir processar as informações. E aí, o que vocês acharam dessa minha análise de um filme relacionando algumas questões de ciência aqui no canal? Se vocês gostaram, comentem aqui embaixo e digam pra mim. Dessa maneira eu posso ver se nas próximas semanas eu posso fazer algum vídeo relacionado a isso. Tem uma série muito boa que vai começar no Brasil, que se chama Sob Pressão, se eu não me engano. Se caso vocês gostaram dessas análises, eu posso voltar a fazer aqui no canal. É só comentar aqui pra mim. Não se esqueçam, obviamente, de compartilhar com os amigos de vocês, curtir, me sigam nas redes sociais pra ver tudo que vai acontecer em Mendoza. E a gente se vê na semana que vem. Até mais. Tchau.